Eles são chamados de a maior banda de rock do mundo. E não é por acaso. Os Rolling Stones não apenas criaram sucessos, eles criaram um estilo de vida. Com mais de 6 décadas de carreira, Mick Jagger, Keith Richards e companhia continuam arrastando multidões para estádios. Mas por trás da fama, existem histórias de rivalidades, excessos, tragédias e reinvenções que marcaram gerações inteiras. Hoje vamos mergulhar na incrível jornada dos Rolling Stones e descobrir curiosidades que talvez nem os fãs mais fiéis saibam. Tudo começou em 1962 em Londres. Dois amigos de infância, Mick Jagger e Keith Richards, se reencontraram por acaso numa estação de trem. Acontece que Mick estava carregando uma pilha de discos de blues americano e esse simples encontro reacendeu uma paixão em comum: a música. Logo, eles se juntaram ao genial guitarrista Brian Jones, ao baixista Bill Wyman e ao elegante baterista Charlie Watts. Nascia ali uma das maiores, se não a maior, banda da história. Uma curiosidade inicial: o nome Rolling Stones veio de uma música de Muddy Waters, um dos grandes ídolos do blues que inspiraram o som da banda no começo de tudo. No início da carreira, os Rolling Stones eram vistos como os verdadeiros garotos maus do rock, a antítese perfeita dos Beatles. Enquanto o quarteto de Liverpool era sorridente e bem comportado, os Stones eram rebeldes, bagunceiros e, para os pais da época, perigosos. O sucesso veio rápido, com hinos que definiram uma geração, como a icônica I Can't Get No Satisfaction, Get Off of My Cloud e a sombria Paint It Black. E por falar em Satisfaction, a história por trás dela é incrível. Keith Richards gravou o riff de guitarra da música meio dormindo. Ele acordou no meio da noite com a melodia na cabeça, pegou o gravador, tocou a ideia e voltou a dormir sem nem lembrar do que tinha feito. A atitude provocadora da banda chocava os conservadores e, ao mesmo tempo, encantava a juventude. Foi assim que eles se tornaram os porta-vozes de uma geração inteira. Mas o caminho do sucesso nunca foi tranquilo. Nos anos 60 e 70, o grupo viveu intensamente, o que também trouxe polêmicas com drogas, prisões e muitas brigas internas. A primeira grande tragédia aconteceu em 1969. O guitarrista Brian Jones, um dos fundadores da banda, foi encontrado morto em sua casa, afogado em circunstâncias até hoje consideradas misteriosas. E aqui fica uma curiosidade sombria. Até hoje, biógrafos e fãs discutem se a morte dele foi um acidente, um suicídio ou algo ainda mais obscuro. Pouco tempo depois, durante um show gratuito no Festival de Altamont, nos Estados Unidos, um fã foi assassinado por seguranças da gangue Hells Angels. Esse evento trágico marcou o fim simbólico da era de paz e amor dos anos 60. Mesmo diante de tudo isso, os Stones continuaram, mais fortes, mais duros e ainda mais lendários. Foi nos anos 70 que os Rolling Stones atingiram o topo do mundo. Eles lançaram uma sequência de álbuns clássicos que são considerados obras-primas do rock, como Sticky Fingers, Exile on Main St. e Goat's Head Soup. É nessa época que surge um dos maiores ícones da cultura pop. Estamos falando do famoso logotipo da Boca com a Língua de Fora, que foi criado em 1970 por um estudante de arte chamado John Pasche, inspirado, claro, na boca e na atitude do próprio Mick Jagger. Hoje, esse símbolo é um dos mais reconhecidos do planeta. A mistura de rock, blues, country e uma sensualidade crua virou a assinatura definitiva da banda. Mick Jagger dançava com uma energia única no palco, e Keith Richards criava riffs que definiam o próprio som do rock and roll. Enquanto muitas bandas dos anos 60 e 70 acabavam se separando, os Rolling Stones resistiam. Nos anos 80 e 90, mesmo com brigas públicas entre Mick e Keith, pausas na carreira e o inevitável passar do tempo, eles continuaram lançando discos e lotando estádios ao redor do mundo.
Uma curiosidade que explica muito sobre a longevidade da banda é que Mick Jagger se formou em economia antes da fama e sempre cuidou pessoalmente das finanças do grupo. Isso ajudou os Stones a se manterem como uma máquina de negócios estável por décadas. E apesar das diferenças, ele e Keith Richards têm uma química musical quase telepática. Como o próprio Keith disse uma vez: "Às vezes a gente briga como irmãos, mas quando subimos ao palco, tudo se encaixa." Mesmo com a virada do século, os Stones se recusaram a parar. Continuaram lançando álbuns como o aclamado Blue and Lonesome de 2016, que resgatou o puro blues das origens da banda e lhes rendeu um Grammy. E como falar de Stones no século XXI sem lembrar do Brasil? Em 2006, eles realizaram um show gratuito histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para um público estimado em mais de 1,5 milhão de pessoas. Foi um dos maiores shows da história da música. A banda enfrentou outro golpe duríssimo em 2021, com a morte do baterista Charlie Watts, o coração pulsante da banda. Mesmo assim, em homenagem ao legado dele, decidiram continuar na estrada. E as curiosidades não param. Os Rolling Stones já tocaram em mais de 50 países. O álbum Sticky Fingers foi o primeiro a usar o logo da língua. Para manter o fôlego nos shows, Mick Jagger já correu maratonas e treina intensamente até hoje. E Keith Richards, bom, ele costuma dizer que sobreviveu a coisas que matariam 10 homens comuns. E o mais incrível é que, até hoje, eles ensaiam com a mesma energia de quando eram apenas garotos apaixonados por blues. Mais de 60 anos depois, os Rolling Stones continuam sendo sinônimo de energia, atitude e liberdade. Eles não são apenas uma banda, são um verdadeiro símbolo de resistência, paixão e da eternidade do rock. Mick Jagger, Keith Richards e seus companheiros mostraram ao mundo que o tempo pode passar, as modas podem mudar, mas o verdadeiro rock and roll nunca morre. The Rolling Stones, o som que atravessa gerações e que, com certeza, nunca vai parar de tocar. Este vídeo é um oferecimento de Controle Seus Gastos. Com BR, acesse Controle Seus Gastos. Com BR e comece a sua jornada milionária. Este vídeo é um oferecimento de Controle Seus Gastos. Com BR, acesse Controle Seus Gastos. Com BR e comece a sua jornada milionária. Para mais vídeos sobre milionários e vencedores, acesse nosso canal e se inscreva. Obrigado por assistir e até a próxima!